Você acredita em Deus, mas sente que está travado por dentro? Ora, mas parece que nada rompe. Busca, mas continua vazio, desanimado, desconectado. Talvez o problema não seja você. Talvez seja o que está faltando dentro de você. Porque sem o Espírito Santo, até a fé adoece. O que impede o Espírito Santo de agir em você não é o inferno, é o que você ainda não largou. É a mágoa guardada, o orgulho disfarçado, a mente acelerada. É a rotina sem presença. É a religião sem rendição. É tentar viver a fé com a alma no piloto automático. Muita gente ama a Deus, mas resiste ao Espírito. Porque ele não se manifesta onde não há entrega. Ele não se move onde o coração está dividido. Ele não invade. Ele espera. E talvez ele esteja esperando você há tempo demais. Neste vídeo, você vai entender por que o Espírito Santo não está fluindo como poderia e o que precisa ser removido da sua vida para ele agir com poder, sem filtro, sem enrolação, palavra direta, cirúrgica. Porque onde ele entra, nada permanece igual. E talvez essa limpeza já tenha começado dentro de você agora. O Espírito Santo não força a entrada. Ele é fogo, mas não invade. Ele espera ser desejado. E aqui está o primeiro obstáculo que impede sua ação: um coração ainda fechado. Gente ferida, gente que já foi manipulada pela religião, gente que cansou de pedir e não receber. São corações que se blindaram por proteção, mas acabaram se fechando para o próprio socorro. E onde há resistência, não há fluidez. O Espírito é vento. Se não houver abertura, ele não sopra. Às vezes, o coração está tão endurecido que nem percebe. Já se acostumou com uma fé morna, funcional, sem presença. Lê a Bíblia como quem cumpre um dever. Ora como quem marca ponto. Frequenta ambientes espirituais, mas não permite transformação. O Espírito Santo não age onde há controle absoluto do ego. E o coração que quer manter tudo sob domínio impede o mover. Porque ele não compartilha espaço com o orgulho, ele opera na entrega. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Essa é a postura do Espírito. Ele espera. Ele chama, mas ele não arromba. Por isso, a primeira chave para destravar a ação do Espírito é se vulnerabilizar. É orar sem máscara. É expor as feridas. É dizer: eu preciso de ti, mesmo sem entender tudo. O Espírito se move onde há verdade. E se você deseja que ele habite, primeiro precisa abrir. Não as mãos, o coração. O Espírito Santo deseja habitar, mas muitos ainda vivem cheios de tudo menos dele. A alma está lotada de vozes, pressões, traumas e distrações. Como ele vai falar, se o coração já está tomado pelo barulho? Não é que ele não esteja presente, é que não há espaço. E essa é uma verdade dura. O Espírito não divide morada com os ídolos internos, seja medo, ambição, vaidade, feridas não curadas ou dependências emocionais, tudo isso ocupa lugar. Você já entrou numa casa abarrotada de móveis e caixas? Não dá para se mover com liberdade. Assim está a alma de muita gente, cheia de entulhos emocionais e espirituais. E o Espírito, por ser santo, não atua no meio da desordem. Ele age onde há rendição. É preciso esvaziar-se. João Batista entendeu isso quando disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. O espaço de Deus na sua vida está diretamente ligado à sua disposição de esvaziar-se de si mesmo. Por isso, se você sente que o Espírito ainda não se move plenamente em você, pergunte: com o que eu estou me enchendo todos os dias? O que eu assisto? O que eu falo? Com quem eu ando? O que eu alimento na mente e no coração? A presença do Espírito é suave, mas poderosa. Mas ele não fica onde não é prioridade. E talvez, antes de pedir mais de Deus, o passo seja liberar a alma dos excessos que sufocam sua presença. O Espírito Santo não é limitado pela lógica, mas muitos
o limitam com ela. A mente, quando tenta controlar tudo, vira uma fortaleza contra o sobrenatural. Pessoas que desejam entender tudo antes de crer, acabam não vivendo nada. Porque o espírito não se explica, se revela. E a mente carnal, racionalista demais, levanta muralhas invisíveis. Isso é exagero? Será que não é só emoção? Não sei se acredito nessas experiências. São frases comuns de quem vive trancado no intelecto. Mas Paulo foi claro. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14. A presença do Espírito exige abertura, não de raciocínio, mas de fé. É claro que a mente tem seu valor. Deus a criou. Mas ela precisa se submeter à liderança do Espírito. Quem só acredita no que entende, vive preso no chão. O Espírito Santo nos convida a voar, mas o voo é para os que confiam, não para os que controlam. Por isso, se sua mente ainda resiste, talvez precise fazer uma oração ousada. Espírito Santo, quebra minhas barreiras racionais. Isso não é apagar a inteligência, é santificá-la. É permitir que a lógica se curve diante da glória. E quando isso acontece, a vida muda. Porque você começa a ouvir Deus nas entrelinhas, ver sinais no simples e perceber que a fé sempre foi maior que a razão. O Espírito Santo é sensível. Ele habita onde há espaço e se retira quando encontra muros. Um dos muros mais altos é o de um coração ferido. Traições, perdas, frustrações com líderes, promessas não cumpridas. Tudo isso vai acumulando rachaduras na alma. E sem perceber, a pessoa começa a proteger tanto o próprio coração, que impede o espírito de tocá-lo. Porque para curar, ele precisa acessar. E para acessar, precisa de permissão. É fácil falar, Espírito Santo entra, mas é difícil abrir a porta onde ainda dói. Às vezes, a mágoa que você sente de alguém está impedindo você de receber a visita mais doce do céu. Jesus disse: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A pureza que atrai a presença não é ausência de erro, é ausência de veneno. Coração limpo é aquele que não retém ódio, não se alimenta da dor, não guarda espaço para a amargura. E aqui vai a chave. Perdão não é sentimento, é decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar para liberar. Você só precisa escolher obedecer. Porque quando você libera quem te feriu, você também libera o Espírito Santo para entrar. E quando ele entra, ele trata, cura, reconstrói. Feridas não curadas viram bloqueios espirituais. Mas um coração vulnerável, mesmo ferido, é irresistível para a presença dele. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E num mundo onde todo mundo corre, quem não aprende a parar, nunca vai ouvir. O ritmo acelerado da vida moderna é um veneno espiritual disfarçado de produtividade. É gente fazendo muito, mas ouvindo pouco. Correndo por fora, mas vazio por dentro. É como Marta na casa cheia, ocupada com tudo, menos com quem mais importava. O Espírito Santo não compete com o caos, ele espera o silêncio. Quantas vezes Deus queria falar com você, mas seu celular falava mais alto? Quantas vezes a presença estava disponível, mas sua agenda estava cheia demais? O Espírito não habita em pressa, ele se move em presença. É por isso que o Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Saber exige parar. Intimidade exige espaço. E muita gente vive espiritualmente surda porque nunca fez silêncio por dentro. Quer ouvir o Espírito? Reduza o ruído. Crie tempo de qualidade. Não apenas ore, convide. Não apenas fale, escute. Pode ser na madrugada, no carro, lavando a louça. Não importa. O que importa é o coração disposto. Porque o Espírito Santo não habita em agendas lotadas. Ele habita em corações disponíveis. E se você desacelerar por fora, talvez comece a ouvir por dentro o que sempre esteve tentando te alcançar.
Crer é o começo. Render-se é o passo que muda tudo. Há muitos que acreditam em Deus, frequentam cultos, leem devocionais, mas ainda não entregaram o volante da alma. A fé virou um contrato, mas o Espírito Santo só se move onde há aliança. Ele não é assistente espiritual, ele é Senhor. E onde ele não governa, ele não transforma. O maior bloqueio para a ação do Espírito não é o pecado declarado, é o controle disfarçado. Você já percebeu como é fácil dizer, faça a tua vontade, mas viver tentando manipular os resultados? É como se disséssemos, Espírito Santo, age, mas só do meu jeito, no meu tempo, com meu plano. Mas ele não habita em vidas inegociáveis. Ele se derrama onde há altar, onde há rendição real. Romanos 12:1 é direto. Apresentem-se como sacrifício vivo. Isso não é sobre morrer por fora, é sobre se entregar por dentro. Quer experimentar o Espírito? Entregue a chave da casa, não só da porta. Pare de esconder cômodos. Deixe ele entrar no trauma, na dúvida, na ferida não resolvida. Deixe ele reescrever a rota, porque o Espírito Santo não veio apenas para consolar, ele veio para comandar. E quando você se rende de verdade, o céu não apenas te toca, ele começa a habitar. E é aí que tudo muda. Muitos confundem o Espírito Santo com uma sensação, um arrepio na adoração, uma lágrima no louvor, uma emoção em dias de culto. Mas ele é infinitamente mais. O Espírito Santo não é uma atmosfera, é uma pessoa. Tem vontade, tem voz, tem sentimentos. Efésios 4:30 diz: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Só se entristece o que tem alma. Só se ignora alguém que está presente. E é por tratarmos o Espírito como vento, que muitos não percebem quando ele se retira. Ele não é um impulso, é uma presença viva. Não é uma força impessoal, é o próprio Deus querendo habitar em você. Ele não vem só para te emocionar, ele vem para te moldar. E moldar dói, não é sempre gostoso. Tem dias que o Espírito vai te confrontar. Vai dizer, perdoa. Vai dizer, cala. Vai dizer, fica. E se você estiver esperando só calor no peito, pode perder a direção dele no silêncio. Porque ele não veio só para te fazer sentir. Veio para te ensinar a obedecer. A grande maturidade espiritual acontece quando você para de buscar sensações e começa a buscar direção. Quando você entende que mesmo sem sinais visíveis, ele está te guiando. Quando você segue mesmo sem sentir. Isso é fé viva. Isso é relacionamento profundo. Isso é o que transforma a vida de alguém comum em alguém guiado pelo Espírito. E quando isso acontece, até o ordinário vira sobrenatural. O Espírito Santo é poderoso, mas é também extremamente gentil. Ele não força a entrada, não invade, ele espera ser chamado. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. É isso, ele bate, ele não arromba. E é por isso que tanta gente vive uma fé vazia, porque ouvem a batida, mas não abrem a porta, querem transformação sem rendição, desejam milagres, mas não entregam o controle. A presença do Espírito Santo requer entrega total, e isso assusta, porque significa abrir mão da autonomia, significa dizer sim para o céu e não para o ego. E aí está a barreira. Muitos preferem manter o controle das próprias decisões do que abrir espaço para que Deus conduza. Mas o Espírito não coabita com o orgulho. Ele não compete com a carne. Onde há resistência, ele se afasta. Onde há rendição, ele se derrama. Quer mais do Espírito? Convide. E não com palavras bonitas, mas com atitudes concretas. Ore com vulnerabilidade. Diga, Espírito Santo, tenho medo, mas eu confio. Entra. E quando ele entrar, não resista. Siga. Flua. Confie. Porque ele nunca vai te levar para um lugar onde a graça não te sustente. E o que antes era vazio, começa a transbordar de dentro para fora. Um coração dividido é como uma casa em guerra civil.
Quer agradar a Deus, mas não quer abrir mão dos ídolos. Quer a direção do Espírito, mas não quer deixar o volante. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. E isso se aplica também à presença do Espírito Santo. Ele não se move num terreno onde há alianças com o mundo, com o medo, com a carne. Ele quer exclusividade, não porque é controlador, mas porque é santo. Muitos não experimentam o poder do Espírito porque vivem em constante oscilação. Um dia se entregam, no outro se distraem. Um dia buscam, no outro se sabotam. E isso enfraquece a conexão espiritual. A unção não flui em ambiente de duplicidade. O Espírito Santo não é visitante, ele quer habitar. Mas para isso precisa encontrar um altar limpo, um coração inteiro, uma alma unificada. Se houver brechas, ele alerta. Mas se houver entrega, ele transforma. Você quer mais de Deus? Então rompa os acordos secretos com o que ainda te prende. Rejeite os pensamentos tóxicos que dizem que dá para conciliar luz e trevas. Faça da tua vida um altar exclusivo. Porque o Espírito Santo não quer parte de você, quer tudo. E quando você dá tudo, ele se manifesta por completo. A plenitude só vem quando a decisão é total. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa. E como toda pessoa, ele deseja relacionamento. Não uma visita rápida aos domingos, não um pedido de ajuda em crise, mas convivência diária, intimidade contínua, troca viva. É por isso que a Bíblia diz: a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Não se trata apenas de sentir. Trata-se de andar junto, ouvir, conversar, respeitar, conhecer. O problema é que muitos querem os dons do Espírito, mas não querem a amizade dele. Querem a direção, mas não querem o diálogo. Querem a paz, mas não o processo. E isso impede o fluir. O Espírito se entristece, como diz Efésios 4:30, quando é ignorado, deixado de lado, tratado como recurso e não como companheiro. A ausência de relacionamento gera silêncio espiritual, desconexão e confusão interna. Mas quando o relacionamento é cultivado, tudo muda. A oração deixa de ser formalidade, vira conversa. A leitura da Bíblia deixa de ser peso, vira alimento. O discernimento aumenta. A sensibilidade espiritual aflora. Porque o Espírito se revela a quem o busca com sede. Ele quer ser teu conselheiro, teu amigo, teu defensor. Mas isso só acontece quando você para de buscá-lo como um milagre e passa a desejá-lo como uma pessoa. Há uma agitação moderna que bloqueia o mover do Espírito. A alma barulhenta, acelerada, sobrecarregada, mente cheia, coração cansado, corpo correndo e espírito esquecido. A voz do Espírito é suave, 1 Reis 19:12. Mas como ouvir o sussurro do céu se tudo dentro de você grita? O Espírito Santo não compete com o caos. Ele espera pelo silêncio interior. Ele age na pausa, não na pressa. Muitos dizem: não sinto mais a presença. Mas será que a presença saiu? Ou foi apenas abafada pela correria da alma? Jesus se retirava para orar, mesmo sendo Deus encarnado. Ele entendia: não dá para carregar o céu por fora se o céu não estiver firme por dentro. O tempo com o Espírito não é luxo espiritual, é necessidade vital. Sem isso, até o que é de Deus vira cansaço, religiosidade ou autopreservação. Por isso, se você quer que o Espírito Santo habite, desacelere. Apague ruídos. Desconecte da distração. Faça jejum de notificações. Tire tempo de silêncio. Esvazie a alma para que ele tenha espaço. Não é sobre quantidade de horas, é sobre qualidade de entrega. Às vezes, bastam 10 minutos de presença real para mudar toda uma estação. Mas para isso você precisa estar lá de verdade, inteiro, disponível, presente. Você pode conhecer a Bíblia, frequentar cultos e ainda estar em guerra contra a vontade de Deus. A rebeldia espiritual não é sempre escandalosa. Às vezes, ela é sutil.
É aquela área que você não quer entregar, aquele perdão que você se recusa a liberar, aquela instrução divina que você continua ignorando. E o Espírito Santo, como um cavaleiro fiel, jamais força portas trancadas. Atos 7:51. A rebeldia constante endurece o coração. Vai calando a voz de Deus até que o silêncio se torne normal. E o que antes era convicção vira apenas uma opinião ignorada. O perigo disso? O espírito se entristece. Efésios 4:30. Ele não sai, mas silencia. Espera. Porque a presença dele não habita em campos de guerra contra a vontade do Pai. Ele age onde há rendição, não onde há resistência disfarçada de espiritualidade. Se você sente que Deus parou de falar, talvez seja a hora de perguntar: qual foi a última instrução que eu ignorei? Às vezes, a estagnação espiritual é resultado de uma rebeldia não resolvida. Mas a boa notícia? Basta uma decisão de rendição para destravar o céu de novo. Arrependimento verdadeiro reabre os canais da presença. E quando o Espírito encontra um coração quebrantado, ele age com poder renovado. A presença do Espírito não chega gritando, não arromba portas, não invade mentes. Ele é como o vento suave que tocou Elias na caverna, sutil, mas carregado de glória. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força impessoal. E como toda pessoa, ele responde a convite. Ele entra onde há honra, permanece onde há intimidade, age onde há abertura real. Apocalipse 3:20. Muitos dizem: eu quero mais de Deus, mas vivem dias cheios de tudo, menos de espaço para ele. Tempo para série, tempo para celular, tempo para tudo, menos para presença. E aí fica difícil ouvir sua voz. O Espírito Santo não disputa atenção com o caos. Ele se move em ambientes de honra e só habita plenamente onde é desejado acima de todas as outras vozes. Você já convidou o Espírito Santo para coabitar contigo? Já disse: Espírito, essa casa é sua, essa mente é tua. Essa vida é lugar de descanso para ti? Esse convite não é místico, é uma escolha. É uma oração sincera. É o momento em que você reconhece: sozinho não dá. E quando ele encontra essa porta aberta, ele não apenas entra, ele transforma cada cômodo da alma. Ele não entra para observar, ele entra para transformar. O Espírito Santo não visita, ele reforma. Onde havia medo, ele planta ousadia. Onde havia mágoa, ele derrama cura. Onde havia pecado escondido, ele traz luz e arrependimento. Ele não mascara feridas, ele trata. Não passa pano no caos, ele reorganiza. A presença dele é santidade viva em movimento. 2 Coríntios 5:17. Muitos acham que o Espírito virá apenas para consolar, mas esquecem que ele também confronta. O Consolador também é o santificador. Ele abraça e depois poda. Ele te ama como você está, mas te ama tanto que não vai te deixar como está. Quando ele entra, cadeiras caem, mesas viram, e os ídolos da alma começam a ruir. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, e nenhuma prisão sobrevive. E quando essa liberdade chega, você sente. Algo muda na atmosfera, a mente se limpa, a alma respira, a oração volta a fluir. Os sonhos ressuscitam. As escrituras ganham cor. Você se reconhece de novo, como filho, como herdeiro, como templo, porque o Espírito não veio para te visitar de vez em quando. Ele veio para habitar. E quando ele habita, nada mais permanece como era antes. Agora você já sabe. Não é que Deus não quer agir, é que algo ainda precisa sair para ele entrar. E a pergunta é simples, mas profunda. O que dentro de você ainda está resistindo ao Espírito Santo? É orgulho, trauma, cansaço, controle? Você foi chamado para viver em plenitude, não em resistência. Foi criado para ser morada, não obstáculo. E a boa notícia é: o que você não consegue remover sozinho, o Espírito pode quebrar com um sopro. Mas ele só age quando você deixa.
Compartilha nos comentários. O que mais te confrontou nesse vídeo? Qual área da sua vida precisa ser aberta para o Espírito entrar? Eu vou orar com você e por você. E se essa palavra tocou tua alma, envia para alguém que precisa dessa limpeza espiritual. Tem muita gente travada que só precisa de um empurrão profético. Inscreva-se no canal, ative o sininho e esteja aqui amanhã. Porque essa jornada com o Espírito está só começando.